Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $58.550. Bitcoin que novamente se segura em 57 e está tentando demonstrar força. Hoje, meu principal objetivo vai ser te mostrar o que eu acredito para os próximos dias e principalmente o que eu quero ver e espero para voltar a acreditar num Bitcoin em máximas históricas em poucos dias. Vamos falar sobre isso? Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido, estarei respondendo as suas dúvidas no Instagram, então corre aqui, pablo.granier, e manda sua dúvida na caixinha, tá bom? Vou responder a tarde toda aí. Então vamos começar falando um pouco sobre o Bitcoin, tá? Quero falar no diário, vamos falar sobre a nossa tendência de baixa no diário, depois a gente vai para 4 horas, 1 hora, te mostrando o que a gente precisa ver no Bitcoin. Para isso eu vou te mostrar um trade que a gente fez ontem e que reflete muito bem o que a gente precisa ver no Bitcoin para a gente ter um movimento explosivo e voltar para máximas, tá? Então vamos lá. Então primeiramente falando um pouco sobre o diário do Bitcoin. Lembrando para vocês, caras, que tá rolando o programa de benefícios Bybit, tá bom? 15 dias dentro do nosso ecossistema para você conhecer como que funciona a mente de um trader e de um investidor no mercado cripto. É de graça, aproveita. O QR Code apareceu aí, primeiro link da descrição. Segundo, tem o suporte. Se der alguma dificuldade para pegar os seus 15 dias, chama o suporte que eles te ajudam. Beleza, vamos falar um pouco aqui sobre o diário então. No diário vocês sabem que a gente está numa tendência de baixa, né? Desde ali do rompimento dos $66 mil, a tendência é de baixa, e nesse momento o que a gente está buscando é uma retração desse movimento de baixa. A partir daí a gente entende que a gente nem chegou em resistências significativas. Então a primeira coisa que a gente precisa é romper esse 0,382 aqui com força. Passar dessa região, que não só é psicológica, mas também é uma região onde a gente formou vários fundos, dessa região próxima dos 60.500. Primeira coisa é essa, caras. Antes da gente olhar para análise de sentimento, a gente sempre precisa ter uma base técnica, né? Então não tem como a gente olhar para um sentimento maravilhoso numa tendência de baixa no diário. Então a primeira coisa que a gente precisa é demonstrar força e reverter essa baixa aqui no diário, tá? Rompendo 60.500, a gente pode começar a discutir essa reversão, né? Eu acho que é bem interpretativo aqui, talvez só se romper os 64 que a gente reverteria no diário, mas por enquanto não tem nem discussão. Por quê? Porque a gente ainda tá nem no 0,382. Então o primeiro passo é romper esses $60.500, né? E como que a gente precisa romper esses 60.500? A gente precisa romper com a turma, com a maioria do mercado, acreditando que a gente vai cair, né? E como que a gente vê isso? A gente vê isso com os indicadores de sentimento. Quais são os melhores indicadores que a gente tem para identificar isso? Long Short Ratio, Open Interest e CVD. Primeiro ponto, Long Short Ratio. O que a gente quer ver, né? Na verdade, uma confluência entre o Long Short Ratio e o Open Interest. O que a gente quer ver? A gente quer ver o preço rompendo essa região da análise técnica dos $60.500 com aumento do Open Interest e diminuição desse Long Short Ratio, que já está em 1,5 novamente. É um bom sinal, mas de nada serve se a gente não tiver um Open Interest subindo. Então, obviamente, quanto mais cair o Long Short Ratio, melhor. Mas a gente ainda não pode ficar otimista, porque a gente ainda não viu o Open Interest entrando. Por isso que eu tô falando. Precisamos romper esses 60.500 com esse movimento de queda no Long Short Ratio continuando com o aumento de Open Interest, tá bom? A partir daí, cara, como a gente está numa tendência de alta no semanal, uma zona de acumulação onde está todo mundo com medo no semanal, a gente pode começar a subir muito forte, tá? Deixa eu te dar um exemplo prático disso aqui para você entender. Ontem, por exemplo, a gente fez um trade aqui na Zen. Eu quero que você entenda por que a gente fez esse trade aqui e porque ele reflete perfeitamente o que a gente quer ver no Bitcoin para voltar a acreditar em novas máximas. Repara que a Zen, aqui claramente, estava numa tendência de alta. Ah, detalhe, né? Já dando um spoiler aqui, que talvez não era para eu dar esse spoiler, mas você que está no programa de membros, segunda-feira eu vou fazer um tutorial para você entender melhor esse guia cripto aqui, né? Esse guia cripto é onde a gente coloca todas as nossas gemas, todos os nossos investimentos, todas as moedas que estão em buy zone, todas as moedas que estão em sell zone e todas as moedas que estão em position trade, tá bom? Então vocês sabem, aqui no canal, a gente está em position trade no ETH, no Bitcoin, na Solana e
Outras moedas que não são da carteira, como por exemplo a Zen, a gente vai mandar aqui, tá bom? Mas relaxa que eu vou fazer um tutorial com calma depois para vocês. Repara, tendência de alta, retração do movimento de alta. Olha o que está acontecendo aqui. A gente está vendo o preço rompendo para cima com aumento do open interest e queda no long short ratio. Então, o que está acontecendo aqui na prática? A gente está vendo o interesse pela tendência com a maioria das pessoas apostando que vai cair. O long short ratio é a proporção entre longos e shorts. Se ele cai, quer dizer que tem mais pessoas shortando. Se está abaixo de 1, quer dizer que tem mais pessoas em shorts do que em long no mercado. É isso que a gente precisa ver no Bitcoin. Isso dá uma vantagem competitiva para a gente voltar a acreditar no Bitcoin formando novas máximas, tá bom? Só que o primeiro passo é a gente estar em tendência de alta, igual era o caso aqui da Zen, né? Hoje a Zen tá dando alegria aí, né? Foi no alvo já. E é justamente por isso, assim, que eu falo com vocês que é isso que a gente precisa, cara. É esse tipo de movimento que a gente precisa ver. Uma reversão na tendência de baixa, rompendo 60K, com os indicadores de sentimento denotando essa melhora. Show de bola? Por quê? Porque os indicadores de longo prazo continuam maravilhosos. Quando a gente olha, por exemplo, aqui o nosso CVD, que é o outro indicador que eu quero falar com vocês, ele está praticamente na mínima histórica. Então isso aqui mostra claramente uma zona de acumulação no longo prazo. Então o que a gente precisa é a melhora desses indicadores aqui no curto. Porque a partir daí, a gente vai poder ficar extremamente bullish, que a gente já está no longo prazo. Fizemos compras, estamos no long no Bitcoin ainda. Também no curto prazo. E quando uma tendência tão forte de alta no longo prazo encaixa com um rompimento verdadeiro numa tendência de alta no curto prazo, aí é só alegria. É o que aconteceu ali quando a gente estava nos 24, começou a romper 28, 29. É o que aconteceu quando a gente estava nos 38, começou a romper 40, 42. E é o que eu acho que vai acontecer novamente se a gente romper com esses indicadores denotando força, tá bom? Só para vocês verem aqui, né, o exemplo, olha só. O exemplo dos 40, 42 que eu falei com vocês. Repara que o preço estava lá nos 38, a turma dos 32 começou a aparecer. A gente rompe para cima com diminuição do long short ratio e aumento do open interest. É isso que está faltando. Repara que o nosso long short ratio já começou a subir. Mas vocês veem que não tem esse aumento de open interest ainda? Então falta um aumento do open interest e de preferência esse long short ratio indo para baixo de 1, com mais pessoas shortando o mercado. É isso que está faltando, caras. Quando isso acontecer, provavelmente a gente vai ver novas máximas em pouco tempo, né? Outro exemplo aqui que a gente pode ter é a região dos 30 mil dólares ali, né? Estamos aqui, papapá, open interest, rompimento, long short ratio caindo. Aqui não foi nem tão claro assim, né? Mas eu acho que é claro aqui que tem um aumento constante, né? Por exemplo, aqui de 4 bilhões para 6 bilhões. Parece que não é muito isso aqui, mas é, né? Assim, é bastante, né? 4 para 7, isso aqui é quase 100%. Então é isso que tá faltando, caras. E se acontecer, me desculpem, ursos, mas vocês vão tomar. Beleza, caras? Então eu acho que é isso que falta. E a gente fica de olho para esse rompimento. Se acontecer, obviamente, a gente vai avisar para vocês aqui no canal e no programa de membros ao vivo. No nosso trade que a gente está fazendo, já colocamos o stop no 0 a 0 aqui abaixo dos 55 e a gente fica de olho nesse momento se romper os 56.500 para baixo. Romper os 56.500 para baixo seria um péssimo sinal. A gente estaria rompendo um padrão de continuação da baixa. Então cuidado com os 56.500. Ali a gente vai analisar se vale a pena sair do nosso trade ou não. Se perder os 55, para mim já era. A gente vai estopar o nosso trade. E no longo prazo, Pablo? No longo prazo, 55 é compra, tá? De maneira clara e simples. Show de bola, caras? Para finalizar, falando um pouco aqui sobre as ordens de instituições, não tem absolutamente nada, tá? Nem acima, nem abaixo. Um pouquinho ali no 61, mas muito pouco. Então, terra de ninguém, galera. Terra de ninguém. Vamos ver se a gente consegue romper esses 60.500 com melhora dos indicadores de sentimento, igual a gente viu na Zen aqui. Se isso acontecer, igual a gente também viu no Bitcoin, quando ele rompeu para cima dos 30, depois rompeu para cima dos 40 de novo. Se isso acontecer, caras, a lua está próxima. Mas enquanto não acontecer, a gente precisa, ok, estar extremamente bullish no longo prazo, mas a gente precisa estar um pouco mais cético no curto prazo, porque a gente está em tendência de baixa nesse curto prazo, beleza? Então é isso, um forte abraço, não esquece de correr lá no Instagram que estarei respondendo as suas dúvidas. Até a próxima.